lá, e o bate-papo hoje aqui no podcast da Alesp é sobre o Corpo de Bombeiros. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios, aqui na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o capitão André Elias, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros. Obrigada pela sua participação. Renata, é uma grata satisfação poder participar. É de suma importância a gente levar informação para a população, fazer esse trabalho de educação pública que é através de vocês, especificamente, que a gente consegue. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. Capitão, vamos começar aí com um assunto que está borbulhando na questão da economia, do planeta verde, a questão dos carros elétricos e principalmente dos carregadores. A preocupação do Corpo de Bombeiros é muito grande a partir do momento em que edifícios residenciais e também edifícios comerciais começam a instalar carregadores nos subsolos dos edifícios. Por quê? É uma tecnologia que veio para ficar, até onde a gente tem reparado e acompanhado o mercado. Carros elétricos ou híbridos, né? Elétricos e híbridos também, né? Mas que exige cuidados. Exige cuidados. A bateria, ela é muito segura, ela tem uma autonomia boa, conforme todas as montadoras prevêem, falam, enfim. Mas uma vez que ela é violada, ou seja, uma vez que ela sofre algum tipo de violação, seja por um aumento de temperatura, seja por um choque dinâmico, seja por qualquer outra eventualidade, e ela começa a pegar fogo, ou seja, ela entra em combustão, ela não para. E aí existe um fenômeno que a gente chama de jet fire, que seria mais ou menos, né, um jato de fogo que solta uma labareda, a bateria acaba soltando uma labareda bastante grande e que atinge o que tiver ao lado do carro que estiver pegando fogo. Então, quando a gente fala em carregamento de veículos elétricos, nós temos que ter um pouco mais de cautela e vamos ter que passar a exigir novas medidas de proteção contra incêndio para essas edificações que adotarem essas tomadas elétricas, de pontos de carregamento, especialmente em subsolos. E que medidas são essas? Por enquanto, a portaria, existe o trabalho que está sendo confeccionado de uma portaria que vai prever as medidas de proteção contra incêndio para pontos de carregamento de veículos elétricos, especialmente em edificações e áreas de risco que o bombeiro considera. E aí, alguns pontos estão sendo discutidos, a portaria não está pronta, não foi ainda publicada, mas, em suma, nós teremos aí o acréscimo da reserva de incêndio, ou seja, da quantidade de água que uma edificação vai precisar ter, do controle de fumaça, especialmente em subsolos, de chuveiros automáticos, a depender também. Dos sprinklers, né? Os chamados sprinklers, né? Mas os chuveiros automáticos que terão que ser instalados também, se a portaria assim prever. E também o espaçamento das vagas que serão esses pontos de carregamento serão aumentados. Então, no espaço que antes caberiam 2 carros, se for um ponto de carregamento, vai ser um carro só e será previsto um espaçamento. Por segurança, porque se houver a língua da labareda... Por conta desse jet fire. Então, ela sai para os lados. Então, dos lados, a gente vai ter que prever um certo espaçamento para que outros veículos possam estacionar. Isso já é feito no exterior, nos Estados Unidos, na Europa? O que vocês têm de informação? Isso está em estudo ainda, especialmente na Europa, né? Quando nós falamos até em combate a incêndio, prevenção a incêndio, então a gente vai buscar as referências que é realmente NFPA e Comissão Europeia, né? NFPA nos Estados Unidos, Comissão Europeia nos países europeus, que legislam muito a respeito, que estudam muito a respeito. Então, tudo leva para esse caminho: espaçamento, controle de fumaça, aumento da reserva técnica de incêndio e chuveiro automático. E isso faz muito sentido, porque aqui a gente vive em condomínio e em muitos bairros já se começa a discutir em grupos de moradores, grupos de síndicos, essa questão: você já está instalando, que empresa você procurou? Então pode ter uma empresa mais séria, uma empresa menos séria, então é preciso muita cautela nesse primeiro momento. Muita cautela. Não temos ainda no Brasil, pelo menos não é de conhecimento, nenhum tipo de legislação
nenhuma normativa a respeito desses pontos de carregamento. Da segurança, seja Da em segurança pontos contra comerciais, em incêndio. shoppings, Sim. supermercados. Ainda não existe. Seríamos pioneiros se lançássemos essa portaria num breve espaço de tempo. Mas, enfim, não tem como frear aí o avanço da construção civil, das tecnologias. Agora, o fato é que talvez essas edificações tenham que se adaptar. Então, é preciso muita cautela. E a cautela advém também da segurança. A gente precisa de edificações seguras. O Corpo de Bombeiros ele evoluiu, especialmente no Brasil, e até a gente pode citar como fato histórico o Joelma, que pegou fogo e teve lá suas Agora, no final de 199 fevereiro, mortes, 180 e tantas mortes, peço desculpas, eu não lembro, que foi um dos marcos para que a legislação de segurança contra incêndio começasse a ser implementada e fosse mais rígida. Então, se hoje nós não temos tantas mortes como existiam lá no passado, foi por conta da preocupação com a segurança contra incêndio. E acho que é um novo marco o advento dos veículos elétricos. E o Corpo de Bombeiros de São Paulo é uma instituição de expertise de excelência, né? Não só no Brasil, mas mundialmente. Sim, especialmente no Brasil, nós temos nós somos referências, não porque somos bons, melhores, não, por conta de um histórico, por conta de tecnologias trazidas do exterior. Gerir crises. Sim, por conta de gerir crises, o que é um fato que é negativo. Quando você tem uma crise, você tem um acidente aéreo com 199 mortes, você adquire experiência. E também por buscar conhecimento. Então, esse conhecimento, até voltando aos veículos elétricos, está sendo buscado no exterior. Estamos em contato com diversos países que estudam o que acontece com o veículo elétrico para poder implementar aqui. A gente falou do ponto final do carregador, onde eu chego lá e, entre aspas, espeto o carrinho lá. O carro no carregador. Mas a questão da fiação do prédio, ela precisa ser renovada? Precisa passar por uma nova contagem? Como é que é isso? Sim, aí você vai ter essa questão também, redimensionar a rede para que ela suporte ainda, até porque esses veículos eles requerem os carregamentos que são ultra rápidos, né? Aquelas tomadas que são de carregamento ultra rápido. Então isso demanda energia, demanda uma potência maior. Se a sua fiação elétrica não estiver preparada para isso, você vai acabar tendo um problema em todo o edifício, né? Ou seja, você carrega um carro, mas não consegue usar um chuveiro elétrico, um micro-ondas, seja lá o que for. Então também é preciso ter bastante cautela, né? Procurar empresas idôneas, empresas sérias, certificadas, utilizar equipamentos, seja quaisquer que forem certificados. O barato sai caro. O barato sai muito caro. Então, quando a gente vai falar em fio, tem que ser um fio bom, tem que ser um fio dimensionado para aquilo, tem que ter um engenheiro por trás que vai falar quanto você precisa no mínimo. Né? Não adianta você colocar qualquer coisa lá que aí sim, aí você vai ter, além do problema da fiação elétrica do prédio, ainda você pode causar um acidente, um incidente ali com o carregamento do carro elétrico e ser responsabilizado. Porque a gente não pode pensar só na perda ali material, mas se alguém morrer, você vai ser responsabilizado também. Quem fez a obra vai ser responsabilizado. Então, precisa... Tanto o síndico que contratou, quanto a empresa que prestou o serviço. Síndico, quem assinou, quem prestou o serviço, todo mundo vai ser responsabilidade, vai responder. Então, é preciso bastante cautela, é preciso bastante cuidado e muita seriedade quando o assunto é evitar acidentes. Só para finalizar essa questão do carro elétrico, o senhor explicava anteriormente, você explicava anteriormente, que a base do carro é que tem toda a bateria, é isso? No geral, os veículos elétricos, os automóveis, né, a bateria fica no assoalho, então todo aquele assoalho do veículo é uma bateria. E quando ela é violada, ela começa a soltar ali, né, o jato de fogo e, óbvio, ela vai queimar todos os componentes do veículo, seja tecido, estofado, o que tiver de plástico, borracha, vai acabar sendo atingido. Mas e por que uma bateria pode sofrer um incêndio, pegar fogo?
Ela pode ser violada por conta de um acidente. Então, se você bater o carro e ela estiver ali, for penetrada por algum objeto transfixante e desencadear, né, a reação dela de ignição, ela começa então a pegar fogo. E aí ela não para, né, que é o que a gente fala. Ela começa a pegar fogo e não para. Ela pode sofrer um aquecimento muito alto, em que pese essas baterias serem reguladas até por computadores, mas ela pode sofrer, o computador está sujeito a uma pane também, sofrer um aquecimento repentino e pegar fogo. E a gente tem também estudos de que o veículo que ele fica submerso à água, especialmente à água do mar, o veículo elétrico, 13% dos veículos elétricos que sofreram inundações pela água do mar acabaram desencadeando essa reação de ignição na bateria elétrica, não se sabe por quê. E acabaram pegando fogo. Então, a gente fala o seguinte, né? O Corpo de Bombeiros ele combate esse incêndio por meia hora, tentando resfriar a bateria até que ela possa ser manuseada. Essa bateria ela vai ser monitorada por 3 dias e posteriormente ela deve ficar, se for um veículo, num pátio de veículos isolados por 30 dias e a probabilidade de reignição é alta. Então, nós estamos falando de algo que é super novo e que nós não detemos o conhecimento necessário ainda. Estudos estão sendo realizados. Comentávamos antes, levaram no mínimo 40 mil litros de água para apagar um incêndio e, em alguns casos, 120 mil litros de água para apagar um incêndio de uma bateria de um carro elétrico. Então, temos que ter cautela. Agora, capitão André Elias, para os homens do Corpo de Bombeiros, quando vão controlar um incêndio, atender a um incêndio dessa natureza, algum tipo de proteção extra que vocês têm que ter em função dos metais pesados existentes e na própria bateria? Sim, a bateria, especialmente essas baterias de íons lítio, né, que são as que equipam não só os veículos elétricos, mas celulares, computadores, enfim, tudo que é movido a bateria hoje tem essa tendência de ter baterias de íons lítio. Quando ela entra em combustão, os gases que elas soltam, provenientes produtos dessa combustão, são extremamente tóxicos, no geral são hidretos. Então são gases ácidos e extremamente tóxicos, então é mais uma questão a ser pensada. E aí para o Corpo de Bombeiros, sim, nós temos um padrão de atendimento, né? Por conta do fogo sair sempre pela lateral e pela frente ou por trás, nós atacamos esse fogo na diagonal, protegido em tese pela roda do veículo e com equipamento de proteção respiratória, sempre. Mas isso na verdade não é uma inovação. Todo e qualquer incêndio a gente acaba utilizando e pregando isso para que nossos bombeiros utilizem o EPR, porque é a proteção, né? Aquele cilindro de ar, né? Que por vezes a gente vê, pô, mas por que o bombeiro está usando? Vai mergulhar na água? Na verdade, num incêndio você não tem ar respirável, então você precisa carregar suprimento de ar. Então, o procedimento ele meio que se assemelha a um outro combate. Agora a questão é o tempo de combate. E aí podem ser utilizados alguns surfactantes que a gente adiciona na água lá no caminhão já, que são produtos que quebram a tensão superficial da água e conseguem penetrar melhor na bateria e em qualquer outro material, né? De acordo com o que a gente for combater, a gente adiciona lá, coloca um aditivozinho no próprio tanque da viatura, já mexe ali, vira aquela espuma que às vezes a gente vê, né? Pô, o bombeiro tá soltando espuma, isso daí é tóxico. Não, é um detergentezinho biodegradável, mas que ajuda no combate. Então, isso também é bastante indicado. Capitão André Elias, eu ouvi uma notícia que confesso que eu nunca li a respeito, de que esses edifícios pequenos hoje sendo lançados, que eram as antigas kitnets, hoje se falam de outros nomes, dão outros nomes. Interesse social, né? Interesse social, que são pequenos, de 25, 30 metros, tudo. Diz que não pode ter gás, é verdade isso ou não? Não, Que eles teriam, então, as pessoas teriam apenas aquele fogão elétrico.
Olha, até onde eu sei, pode ser que eu não tenha me atualizado aí das últimas, porque as instruções técnicas do bombeiro estão mudando, né? Eu confesso que eu não tive essa última atualização, mas até então o que acontece é, você não pode ter o botijão de gás Sim, GLP isso. dentro da residência. Isso Mas é isso proibido há há muitos anos já, sim, salvo engano, em 2001 foi a primeira legislação que proibiu. E então você pode ter o gás encanado natural, o GN, né, o gás natural vindo da rua, ou você pode ter as baterias de GLP na edificação numa área externa, aberta, com as devidas proteções e que são os espaçamentos. tambores, né? Sim, espaçamentos que pede, né, a legislação, levados aos apartamentos através de tubulação também, devidamente instalada, que siga a NBR, que tenha um laudo de estanqueidade, uma anotação de responsabilidade técnica. Isso até então é o que era pregado. Agora a gente vai ter essa atualização. Eu vou pedir desculpa, eu acabei não lendo, Não, mas isso. desconheço essa norma. Talvez seja até para baratear a obra, né? É, Para não ter pode que subir a ser. tubulação. Você acaba não tendo que passar tubulação de gás. E a E aí tubulação você... de gás é a tubulação de cobre, então que acaba Exato, é encarecendo. caro. E aí você tem Que usar o cooktop, que é o simplesmente elétrico. um eletriquinho lá que atende também, né? Vai gastar um pouco mais de energia, mas Falando em energia, falamos dessa questão do carregamento de carros elétricos. Esse calor infernal que São Paulo nunca viveu isso e pessoas que nunca tiveram ar-condicionado hoje pensam em ter. né? O mundo quer tá ter vendo? ar-condicionado. Tanto é que agora, nos últimos 3 meses, foi simplesmente impraticável comprar um aparelho de ar-condicionado, até em função da seca na Amazônia, na Zona Franca, que não chegava a peça e não saía o produto pronto. Um prédio antigo, o que é preciso fazer para que se tenha de forma segura uma fiação, uma ligação ou questões condizentes à instalação correta e segura do aparelho de ar-condicionado? Pensando primeiro na edificação para depois pensar no ponto de cada apartamento. Bom, hoje você tem a questão do ar-condicionado split, que ele tem um condensador e tem lá o aparelho que é o difusor, né? Então o condensador, primeiro você precisa ter um espaço para o condensador. O condensador ele esquenta bastante, então de preferência que fosse numa área externa ou numa área ventilada, é interessante. Numa lavanderia. Numa lavanderia, por exemplo. É um equipamento elétrico, em tese ele não oferece um risco, a não ser o risco de um curto-circuito, né? E aí entra a parte da instalação elétrica do prédio, do apartamento e do prédio. Então, se você não dimensionou lá atrás, no projeto da edificação, a instalação de aparelhos de ar-condicionado, Puxa, a demanda é maior, e a potência é maior, então você precisa mudar até bitola de fio, né, elétrico. Então, você não vai poder ter, por exemplo, eu moro numa edificação que é proibido a instalação de ar-condicionado desse tipo, por conta da fiação que não foi projetada para isso. Mas ela não pode ser redimensionada? Ela pode ser redimensionada, Renata. Agora, eu tô para falar para você que da pouca experiência que eu tenho, uma das coisas mais caras numa construção civil é fio. Então, você precisa aí juntar, né, todos os condôminos e fazer a troca de toda a fiação, além da dor de cabeça, que é uma obra. De fio a pavio. De tudo. Desde da cabine secundária, se você tiver uma cabine secundária, primária ou secundária, né, que é a ligação que vem da rua, até a distribuição para todos os apartamentos. Então, eu acho que essa é uma questão que tem que ser levada em consideração. Mais uma vez, não adianta colocar qualquer fio lá, não adianta pegar qualquer um que, eu ouvi dizer que dá para fazer desse sentido. Não, você vai precisar de um engenheiro elétrico, você vai precisar de profissionais capacitados, uma empresa boa, de qualidade idônea, que tem uma reputação no mercado para fazer isso daí de maneira correta. E quando a gente fala em instalação elétrica, uma das principais causas de incêndios em edificações primárias é justamente o furto de energia elétrica, que é o famoso gato. E aí o gato, a pessoa puxa o fio de qualquer maneira, instala na sua residência e por conta de uma sobrecarga, entra o curto-circuito e pega fogo tudo. Então, muita responsabilidade. Em relação ainda a essa questão do ar-condicionado, quem tem uma instalação monofásica, que é o que vem escrito na conta de luz, essa instalação monofásica, ela
permite a instalação de um ar-condicionado ou tem que ser bifásico ou trifásico? Aí você vai depender do equipamento. Então, o interessante é você olhar o equipamento para ver o que ele preconiza, o que ele demanda. 9.000 BTUs. O que ele demanda que é a potência de instalação. Isso. E aí o equipamento vai te falar, olha, eu preciso no mínimo 127, 220 volts para poder funcionar, que seja bifásico, trifásico, enfim, né? Bifásico é o quê? 127? Não, na verdade, monofásico. Você vai ter aí a questão da tensão, né? E da oferta também, dependendo da região, né? Se você tem ou não a questão do bifásico ou do trifásico chegando até sua região, de acordo com a concessionária de distribuição. Agora, capitão, por que vocês são contra ao Benjamin, ao filtro de linha? Agora, hoje em dia, já tem um equipamento que é mais caro, que é que... Não, a gente não é eu preciso espetar várias tomadas ali. Pois é, desde que você adquira esse filtro de linha, e ele vai vir escrito ali quanto ele suporta, né? Ou quais equipamentos ele vai suportar, não tem problema nenhum. Agora a grande questão é que você coloca lá um Benjamin ou um T, né? Que são os dois nomes aí. Aí no próprio Benjamin nesse T você coloca outro Benjamin e outro T. E assim você vai colocando. E esse aparelhinho ele não suporta tanta potência assim, ele começa a esquentar. E aí ele esquenta muito, entra lá, atinge o seu ponto de combustão e pega fogo. Mas porque deu um curto-circuito? Não, porque ele está muito quente mesmo. Pode ter um curto-circuito, uma sobrecarga? Pode ter. Quando você tem equipamentos que demandam muita potência na mesma tomada, se essa tomada não é preparada, ela vai esquentar e ela pode ter uma sobrecarga. Vou dar um exemplo, tomada de 20 A. Então, secador, ferro de passar. As fritadeiras elétricas, geralmente a máquina de lavar. Micro-ondas, ele já vem lá com o plug. O plugzinho dele é maior, né? Sim. Porque ele demanda uma tomada de 20 A. Então não negligencie isso. Instale uma tomada de 20 A. Porque essa tomada ela tem toda a sua ligação ali reforçada, maior, justamente para suportar a carga que está passando nela e para dissipar a energia, o calor dela e não pegar fogo. Somos contra? Não, mas faça corretamente. A gente tem a mania de não ler manual, né? A gente compra as coisas, abre e vai aprendendo a mexer na raça, YouTube, né? Digita no YouTube. Pô, lê o manual mínimo ali de informações básicas para começar a utilizar, que ele vai falar tudo isso. Agora, quando você falou essa questão que na mesma tomada, se é 20 A, tem que atingir aquela potência. Mas se eu tenho uma cozinha que tem 8 tomadas, mas são uma única, um único ponto no relógio de luz, significa que todas essas teria que ter uma segunda ligação? Não, já foram dimensionadas para isso. Se você colocou 8 tomadas, teve um projeto elétrico que foi feito, especialmente vamos falar aí de apartamento, né? Apartamento é uma construtora e tal, etc. Então, teve um projeto elétrico que dimensionou 8 tomadas, bitola de fio, e da onde vai vir, para onde vai e o que aguenta. Então não tem problema você usar 8 aparelhos desde que condizentes com aquela tomada ao mesmo tempo, porque em tese foi dimensionado para isso. E modernizar o relógio de luz com os, como é que chama? Hoje você tem os disjuntores, né? Dispositivos, os chamados DR também, me fugiu o nome agora, mas que num pico de sobrecarga ele desarma, né? E protege todos os aparelhos que estão ligados a ele. Então, são essenciais e devem estar instalados. E volto a dizer, uma instalação que foi feita por uma empresa séria, ela segue uma NBR e a NBR prevê a instalação de disjuntores ou desses dispositivos. E aí tá tudo bem. E de tempos em tempos é bom fazer essa revisão, né? É bom sempre dar uma olhadinha. Isso é uma verdade. Primeiro uma inspeção visual para ver se não tem nada queimado. Odores, né, de fio queimado, etc. Isso pode demonstrar ali uma sobrecarga que anda acontecendo no sistema, mas uma inspeção visual é legal e na dúvida chama um técnico, um eletricista de confiança, um profissional bom, habilitado, que ele pode fazer a substituição. Aquele filtro de linha que tem não sei se é o nome correto, um fusívelzinho, né? Isso legal, ajuda também. Porque se ele queima, significa o quê?
sobrecarga no filtro. Então ele teve utilizou uma potência maior do que ele foi preparado para, e aí o fusível acaba queimando. Agora tem uma coisa, Renata, que o pessoal que é um pouco mais entendido fala, vou pegar esse fusível que é de 10 amperes e vou pôr um de 20, que daí é show de bola. Não, pô, se veio o fusível de 10 amperes para aquele equipamento, ele foi projetado para 10 amperes, não vai trocar isso daí para parar de queimar, porque você está utilizando ele da maneira errada. Esse fusível não pode queimar em função de uma descarga elétrica também? Pode. Quando tem essa variação? Sim, pode queimar por conta de uma descarga elétrica, de uma descarga atmosférica. E aí ele protege o equipamento. Ele protege todo o equipamento, exatamente. Então vale a pena. Vale super a pena. Toda ação, medida preventiva a acidentes é super válida, né? Isso que a gente sempre prega no Corpo de Bombeiros. Não se coloca em risco e ações preventivas, sempre. Se eu posso evitar, eu não vou fazer. Eu estava olhando o site do Corpo de Bombeiros, é bem interessante que vocês têm alguns cursos para o público leigo, né? Temos cursos, são todos em EAD, né? Ensino à distância, são gratuitos. Para crianças. Para criança, para professores também das escolas, rede municipal, estadual, particular, quem quiser. Temos o programa Bombeiro na Escola, que é semelhante ao ProERD, que é bem consolidado já, né, da Polícia Militar. Nós temos agora o programa Bombeiro na Escola. A escola pode procurar a unidade mais próxima do Corpo de Bombeiros, pode fazer sua inscrição, pode entrar no site, que agora também tem no site, fazer a inscrição, e a gente manda um bombeiro educador para falar justamente de ações preventivas. E aí o público-alvo é a criança, o pré-adolescente, que é a fase que a gente sabe e acredita que é onde a gente consegue mudar, né, a cabecinha ali. Então fala assim, olha, não mexe nisso que vai dar problema. Água no umbigo, sinal de perigo. Água no umbigo, sinal de respeito, guarda-vida. Se ele tá pitando é porque ele sabe que tem um problema. Agora, capitão, o que significa aos 38 anos, praticamente 39 anos, em vias de 39 anos, trabalhar e atuar e ser porta-voz da principal corporação do país que é mais bem elogiada e admirada pela população? Eu acho que eu acabo tendo muita naturalidade em falar que é um serviço como um outro qualquer, né? Mas a gente tem essa visão, né? A população tem essa visão do bombeiro que é o herói, que salva vidas e etc. Eu acredito assim, é uma profissão, fomos treinados, recebemos treinamentos, qualificação. Temos que ter ali um ímpeto já que meio com a gente de... Pô, quero fazer isso porque se você não gosta, tem medo, não adianta, né? E isso é muito bem selecionado ali nas etapas de seleção no concurso público e posteriormente também nos cursos. Então somos colocados a situações de estresse elevadíssimos justamente para saber que ou você não tem a aptidão para isso, ou se você tem que saber lidar com os seus medos. Mas é extremamente gratificante quando você consegue ajudar alguém, quando você passa uma mensagem e ouve assim, olha, eu ouvi você falar e eu achava que era mentira, que não tinha isso e tal, e agora a partir de hoje eu não faço mais. Pô, legal, consegui fazer com que alguém tenha uma atitude prevencionista, né? Então, pô, isso daí é salvar vida também. Se você consegue imbuir na cabeça da pessoa que uma ação dela era errada e a partir de agora ela tá fazendo certo, pô, show de bola. Então é muito legal, muito gratificante. Qual a sua cobertura mais marcante? Olha, eu acho que eu acabo fazendo esse trabalho, né, muito de assessoria à imprensa na comunicação social do Corpo de Bombeiros, mas a gente vai para a ocorrência, né, e trabalha do mesmo jeito, né. Então, todas aquelas que envolvem criança, é bastante marcante, porque criança é um ser que é inocente de tudo, né? Tem uma vida inteira pela frente. Então, quando envolve uma criança, todo mundo dá uma balada. Companheiros de farda também. Então, já participei de inúmeras ocorrências que tivemos aí como vítima um bombeiro. Cito aqui Guarujá, em 2020, período pré-pandemia, né? Foi bem em fevereiro, salvo engano. E tiveram aqueles deslizamentos no qual 2 bombeiros foram soterrados também. Então é bastante marcante pra gente, porque no final das contas você pensa, pô, podia ser eu, porque eu vou para a mesma situação e faço a mesma coisa, né? E geralmente a gente vai e na hora de entrar ou de atuar
só dá uma olhada e fala, tomara que não seja meu dia hoje, né? E vai, porque tem que ir. Mas isso daí eu já ouvi até por cobrir inúmeras ações de vocês em loco, tudo. O, o bombeiro, entre aspas, ele não se arrisca, se torna perigoso, a corporação é protegida para daí continuar tentando salvar. Como é que é isso? A gente mitiga riscos. Então, todos os riscos que podem ser mitigados, ou seja, podem ser eliminados. Eu lembro de um incêndio que teve ali no Brás e de uma edificação que os bombeiros estavam ajudando, quando vai ver, houve o risco de desabamento, ainda do colapso. Isso, ainda 2 bombeiros ficaram e acho que acabaram falecendo. Mas como é que funciona essa questão? No momento que vocês podem estar em risco, vocês recuam? Se a gente já tem uma situação em tese controlada, e não temos mais vítimas a serem resgatadas, nós vamos passar uma fase de mitigação de riscos maior. Então, quando a gente chega na ocorrência, tem informe de vítima, vamos para dentro, vamos salvar a vida. Mesmo vocês estando em risco. Usando equipamento, usando técnica, isso já é uma maneira de você diminuir os riscos, né? A gente não entra simplesmente, estou passando com o meu carro na rua e vou para dentro. Não, usando equipamento, usando técnica, usando os nossos treinamentos, usando tudo que já foi estudado a respeito. Então, isso já é uma maneira de mitigar os riscos. Óbvio, um colapso estrutural você tem algumas você nota, né? Quando a estrutura pode ou não colapsar, e você tenta também diminuir isso daí. Agora, não tem nenhuma vítima, não, tá uma situação sob controle, tá queimando. Ok, vamos combater o fogo. Mas tem um risco iminente de colapso, a gente combate o fogo de fora. Não vamos arriscar um bombeiro entrar para o prédio cair por conta de um incêndio que já consumiu o prédio inteiro. Que a gente só está na contenção para que não passe para outras edificações. Então, existe sim uma maneira de se diminuir os riscos ou até mesmo eliminá-los. De que forma que a Alesp, a Casa do Povo, com os deputados, pode ajudar a melhorar o trabalho de vocês? Eu acho que a Alesp tem uma importância tremenda e, como você disse, a Casa do Povo, e o povo tem que participar mais disso. Então a população ela tem que começar a se envolver mais. A gente vê hoje todo mundo envolvido na política, discutindo política, mas precisa fazer parte, óbvio. A gente tem que entender que existe cidadania, existe respeito, não é vir aqui quebrar tudo, não é isso. É o debate público, devidamente organizado, são os anseios da população que os nossos deputados precisam ouvir e tem que levar em consideração. Então a Alesp nesse papel ela é de suma importância. Fazer leis que tentem resguardar a segurança da população é importantíssimo. E o Corpo de Bombeiros atua muito nesse sentido, nos nossos decretos de segurança contra incêndio que são promulgados aqui. Tá? Então a gente participa desse debate público, a gente traz conhecimento, traz informações científicas e não simplesmente tiradas do nada, para que seja aprovado o melhor decreto, para que as instituições técnicas façam valer e etc. Então eu acho que incentivar o debate e a população a fazer parte disso é um dos papéis que a Alesp tem e que é importantíssimo. Hoje nós temos mais leis, ou hoje nós temos leis em profusão ou temos falta de fiscalização? Acho que nós temos uma legislação muito boa. Seria uma utopia pensar que qualquer órgão público tem meios para fiscalizar tudo e ao mesmo tempo. Afinal de contas, você tem que investir muito dinheiro para você ter uma situação perfeita. Então, eu acredito que existe o que é ideal e existe o próximo do ideal, e você chegando próximo do ideal já é bastante profícuo. Então, eu cito o exemplo do Corpo de Bombeiros. Nós fiscalizamos edificações com relação às medidas de segurança contra incêndio. Agora, se nós pegarmos todos os bombeiros que hoje atuam,
não vai conseguir fiscalizar todas as edificações do estado de São Paulo. Então, nós temos um calendário de fiscalização baseado também em estudos técnicos que levam em consideração a ocupação, a recorrência de eventos naquele tipo de ocupação, o entorno daquela ocupação, a periculosidade daquela ocupação, e de acordo com um ranking pré-estabelecidos, a gente fiscaliza e fiscaliza bastante. O que o acidente cruel de Santa Maria trouxe de experiência para São Paulo? Isso foi outro marco de mudança, né? Citei o Joelma aqui como um dos marcos, mas Santa Maria foi outro marco na mudança da legislação, especialmente no que diz respeito às saídas de emergência em locais de aglomeração de público. Então, aumentou-se sim e restringiu-se muito mais a questão de locais de aglomeração de público em relação às suas saídas de emergência. Então, você tem que prover mais saídas de emergência, você tem que prover melhores mecanismos para que quem esteja dentro possa saber que há um evento, um incidente acontecendo, um sinistro acontecendo, e essa pessoa tenha a sua rota de fuga devidamente preservada e segura. Santa Maria mudou a legislação nesse aspecto. Nós temos uma profusão de cursos para bombeiros civis. Como é que você vê isso? O bombeiro civil, ele é importante, é uma profissão importante. Ele difere do bombeiro militar, até legalmente falando, constitucionalmente falando, porque a missão dele é outra. Então, o bombeiro civil, ele tem como missão atuar nos organismos privados, dentro de instituições privadas. E eles ajudam muito, óbvio. Se você tem uma pessoa treinada, capacitada e equipada para combater um princípio de incêndio antes do corpo de bombeiros chegar, que bom, devem existir. Entretanto, eu acredito que, sob a égide do corpo de bombeiros, que vai falar como tem que ser esse treinamento, que vai propor ter qualidade, medidas mínimas para que escolas tenham condições de fornecer esse treinamento e formar um profissional habilitado, e não simplesmente virar um mercado, uma reserva de mercado e entregar um canudo sem efeito nenhum. Então, são importantíssimos e estão sempre com a gente. E hoje a gente tem aí uma legislação também que contempla os voluntários, os bombeiros públicos, voluntários, os bombeiros municipais que trabalham com o corpo de bombeiros, que são cadastrados no corpo de bombeiros e que numa catástrofe nos ajudam. Eu vou falar, não, claro que sim, são muito bem-vindos. Tem um treinamento que, inclusive, um voluntário desse ele vai chegar numa ocorrência do corpo de bombeiros com a doutrina do Corpo de Bombeiros, então ele vai chegar sabendo interior, o que vai né? Sim. Onde nós não temos as corporações, os quartéis. Nós temos, né, tanto as bases de bombeiros, as unidades do Corpo de Bombeiros, que hoje atuam com bombeiros municipais, repito, né, sob o comando de um bombeiro militar, mas que tem uma formação semelhante à do bombeiro militar, que tem a doutrina do bombeiro militar, e que vai atuar igual o bombeiro militar. É missão. Acabou. Missão de vida. É a perfeição. Capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, agradeço muito a sua participação aqui nessa conversa no podcast da Lesp. Acabou. Se deixar a gente falar mais, mas certamente você voltará para um novo bate-papo aqui conosco. Eu volto, eu agradeço a participação mais uma vez, é de suma importância. A imprensa tem um papel essencial nisso, eu sou um defensor da imprensa, porque eu acho que é como a gente consegue ter capilaridade em toda a sociedade e levar a nossa mensagem. Podcast da Lesp fica por aqui. Até logo mais.